Nós estamos no culto de ensino nessa noite e eu vou convidar você a ficar de pé para nós lermos um texto que nós já lemos ele na semana passada e hoje nós finalizaremos esse assunto. Se você perdeu o culto da semana passada, está ali tem no YouTube, tem no Facebook, nessas ferramentas aí que são disponíveis. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, quero ler com os irmãos versículos de número 12, onde tem uma afirmação que nós temos que sempre se lembrar da onde vem a nossa salvação. Não é de nós mesmos, mas é do próprio Senhor Jesus. Acharam? Amém. A palavra diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Tome seu assento, meus irmãos. Nós falamos na semana passada sobre esse assunto e de forma muito rápida a gente falou sobre o problema que está tendo hoje de não se entender a salvação, de não se compreender a salvação. Nós falamos sobre essa procura pela igreja para se pagar um aluguel, para se ter comida na mesa. Não que isso seja errado, entenda o que eu estou falando, mas nós falamos do perigo e do mal que está fazendo. Porque as pessoas vêm para a igreja e não encontram o que elas querem financeiramente e se afastam da igreja. Ou vêm, fica por um tempo, quando recebem o que queriam, elas não têm mais tempo para Deus. Isso tem acontecido, não é de agora, faz muito tempo, porque nós temos parado também de pregar sobre salvação. Para quem é crente antigo, sabe que só falava na igreja de salvação, Jesus voltando, arrependimento de pecado, o pecado vai te matar se você vigia, ora, seja bom, o céu pode ser amanhã. Nós, eu ainda peguei acho que uns 5 anos dessa parte, era uma igreja que vivia em alerta, era uma igreja que estava atenta, que no meio desse culto pode soar uma trombeta. Então a gente ficava concentrado dizendo: Senhor, enquanto eu estou aprendendo, se o Senhor voltar. Quando a gente saía do culto, falava: se o Senhor voltar. Existia uma preocupação até mesmo exagerada de alguns irmãos na hora de dormir, que eles dormiam com a roupa bem arrumadinha, porque falavam: vai que Jesus volta e eu vou estar todo despreparado. Meu pastor ensinava a gente, falava assim: quando você for dormir, não põe uma roupinha mais ou menos, porque se você tiver que acordar na noite e tiver que sair correndo, você sai mais rápido. Fique atento. Existia uma preocupação, às vezes até um pouco exagerada, mas nós, ao longo dos anos, fomos se acostumando com uma salvação, como é a notícia no jornal, E quem lê jornal está vendo no Brasil, que tem aquele Rock in Rio, e você vê aquele rapaz, o Just, que ele diz que é crente, Aí ele fez uma oração no palco, e em seguida ele cantou uma música dizendo que queria fumar maconha. Então, assim, é esse evangelho que está sendo pregado, de uma conivência com o mundo, de um amor com Deus, mas também um amor com Satanás, um amor que desfruta de tudo ao mesmo tempo. E ser cristão não é isso, ser salvo não é isso. E nós falamos na semana passada sobre as ideias que algumas pessoas têm sobre a salvação, que eu sou salvo porque eu faço boas obras. A gente falou que não tem nada a ver. Você pode dar tudo, se você não tiver a fé em Cristo Jesus, está perdendo seu tempo. Nós falamos também na semana passada sobre eu sou salvo porque meu pai é pastor. Até mencionei aqui o Lucas. Não vai orar não para ver. Não resolve ter uma linha familiar crente. Eu preciso ser salvo. E isso nós falamos também. Também falamos sobre as pessoas que dizem que são salvas porque são dizimistas, porque frequentam os cultos, porque são porque é pastor. Isso não garante salvação, meus irmãos. A salvação ela é muito mais profunda do que essas coisas. Nós também falamos sobre a questão de eu fui lá na frente. O pastor perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu fui lá na frente. Então eu sou salvo. Isso também não dá. Nós até mencionamos o mágico Simão, que foi lá na frente, aceitou Jesus, fez o discipulado, se batizou, e depois que ele já estava vendo como funcionava, ele disse: não tem como eu pagar para eu ter um pouquinho da porção do Espírito sobre mim? Então nós temos que entender que Cristo ele é muito mais profundo do que essas coisas. Nós também falamos sobre o assunto que alguns dizem, como ninguém sabe quem vai ser salvo, sendo que não é verdade. A Bíblia prova que quem é salvo sabe que é salvo.
Se você não tem certeza que você é salvo, você precisa orar um pouco mais e estudar para você entender que é claro e objetivo. Todo crente tem que saber: eu sou salvo. E isso vai ser comprovado com as tuas atitudes. Nós também falamos um pouco sobre esse assunto, não é necessário, porque todos vão para o céu. Que tem uma linha de doutrina que se chama universalismo, que eles dizem que todo mundo vai ser salvo. Eles até usam um termo: aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, será que ela vai ser salva? Eles tentam de alguma forma trazer uma salvação geral. Mas para que pregar o evangelho então, se a salvação é geral? Porque tem escrito: como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém quer ir? Essa é a demanda, a pergunta que temos que fazer. Se todo mundo vai ser salvo, porque ele deixou uma ordem: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, uma coisa que a gente até parou, que eu não falei, que é um engano nosso pensar que todo mundo vai ser salvo. É um engano. Biblicamente, não diz quem é que vai ser salvo e quem não vai ser, mas diz que muitos não serão salvos. Muitas pessoas vão brincar. E o pior não é quem está fora, irmãos, o pior é quem está dentro. O pior é quem vai falar para Jesus assim: ó, em teu nome eu preguei lá na quarta-feira, em teu nome eu ensinei sobre a salvação. Eu sempre penso nisso porque quem prega tem mais responsabilidade. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. E isso não é que você vai ganhar muito dinheiro, é que Deus nos deu uma responsabilidade. E muitos irmãos estão fugindo da responsabilidade. Mas se Deus te deu uma responsabilidade, cumpra ela, porque aquele que é dado será cobrado. E já pensou, eu e você, vivendo essa vida? Eu fico às vezes pensando em mim mesmo. Eu falo: Senhor, não me deixa, porque Paulo diz, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui para que eu, ensinando os outros, eu não perca o meu caminho. Porque, irmãos, Deus não se ilude com esse negócio de trabalho. Ah, mas eu estou indo para lá, estou indo para cá. Está indo por quê? Ah, mas eu vim para o culto. Veio por quê? Não, mas eu fui fazer visita. Foi por quê? Porque toda a intenção, se ela não for divina, você perde seu tempo. Então, abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto, para você entender que existe no tempo que nós vivemos esse tipo de pessoa. Efésios capítulo 2, o versículo 1 e 2, abre aí. Efésios capítulo de número 2, versículos de 1 e 2. Os irmãos acharam? A palavra diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe hoje entre toda a humanidade os filhos da desobediência. Pessoas que sabem a vontade de Deus, mas desobedecem. Escutam a palavra de Deus, mas desobedecem. E nós não podemos ficar a parte disso e achar que todo mundo vai ser salvo. Existe, até mesmo a Bíblia chega a dizer em 1 João, os filhos do diabo, que é uma expressão horrível, se a gente pensar, mas eles existem. E nós temos que tomar o cuidado para não ficar iludido e achar que todo mundo... Não, irmãos, quando alguém pecar, é alguém pecando, não é o Senhor Jesus pecando. E não é isso que tem sido olhado. Muitas pessoas não estão aqui porque conhecem alguém que vem aqui e a pessoa não tem às vezes um testemunho, porque às vezes uns estão num processo, outros é porque já são cauterizados. E não adianta você querer que na igreja só venha quem é santo. Não adianta você querer que aqui dentro só entre quem está bom. Não tem jeito. Judas estava com Jesus. Quem escolheu Judas foi Jesus. É preciso a gente ter essa sabedoria para que a gente não terceirize a responsabilidade que é minha. O conselho bíblico é olhar para quem? Olhar para Jesus, o autor e o consumador da sua fé.
Mas nós vivemos uma geração que não é que você não deve olhar, entenda o que eu estou falando, porque se eu como pastor seu, sou um pastor mentiroso, engano, fraudulento, roubador, procure outra igreja. Não, mas não é um homem de Deus não, irmãos. Não, mas é um homem de Deus. Quem falou que é homem de Deus? Homem de Deus não faz isso. Homem de Deus se santifica. Homem de Deus não é perfeito. Homem de Deus não é o máximo, a estrela, mas ele é um homem de Deus, guiado por Deus. E nós temos que parar de olhar para as pessoas dizendo, não, mas é fulano, mas eu olho o mundo e me desanimo. Irmãos, está escrito que vai piorar. Está escrito que muitos vão abandonar a fé. Está escrito que pessoas que estavam aqui dizendo que ele é bom, vão dizer que ele não existe. E nós não podemos achar que todo mundo vai ser salvo, nem ficar olhando para todo mundo. Olhe para Jesus. Só que faça o seguinte: tudo que você exigir no teu irmão, faça primeiro. Tudo que você exigir no outro, cobre de você. É a melhor forma de ser um belo cristão. É a melhor forma de ser um cristão bom. Quando você pensar em falar de alguém, você fala, não vou falar nada não, porque eu também não faço, então eu não vou falar. Quando a gente entende isso, irmãos, nossa vida começa a mudar. A gente começa a ser disponível ao Espírito Santo. E dentro desse processo de salvação que a gente tem falado, existe uma coisa chamada justificação, que é um assunto que dá tanta briga teológica. Cada um tenta formar um argumento. Aí você tem uma escala, que eu não quero me prender a isso, mas vai ter uma escala dizendo o que é justificação, por que justificação, como justificação. E aí você fica até doido às vezes. Dependendo do comentário bíblico que você lê, você até fala assim, vou ter que orar mais, porque tudo que eu pensei que era ser cristão não é mais. Porque as pessoas às vezes entram em debates teológicos que levam somente a divisões, a brigas. Mas nós temos que entender a justificação, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aí, em Romanos 3, 24, como se você entenda da seguinte forma: é você ser livre da penalidade que você teria por causa do pecado, que seria livre da condenação do inferno. E quando nós vamos na Bíblia Sagrada, uma das coisas que a justificação diz, no capítulo 3 de Romanos e o versículo 23, é que essa justificação ela é grátis. Como diz aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é você não receber o que você merece. É você não receber o que merece, não por causa de você, mas por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando Deus olha para mim e para você, Ele passa primeiro pelo sacrifício de Cristo. E quando Ele vê o sacrifício de Cristo cobriu o meu e o teu pecado. Por isso que você tem que entender. Nós vivemos um tempo que muitos confundem as coisas. Alguns não ajudam a igreja em nada porque dizem, não, o reino de Deus é de graça. Não ajuda em nada. Outros dizem, não, mas eu vou dar porque a minha salvação está garantida. Não é isso. Existe um equilíbrio, existe uma compreensão do que é o reino de Deus, do que é uma igreja, para que se usa a oferta da igreja. Você tem que acompanhar na sua igreja o que estão fazendo com o dinheiro, por que estão usando dinheiro, porque o dinheiro da igreja não pode ser para benefício do pastor. Nós precisamos entender isso. Só que muitos, por não entender nada, falam, não vou fazer nada não. E aí acabam prejudicando o reino, porque o reino precisa dessa condição para ir avante. Quem não se lembra de Paulo dizendo para a igreja de Coríntios, eu estou aqui pregando para vocês, mas só estou aqui por causa da igreja de Tessalônica, dos filipenses. Porque se eles não tivessem mandado dinheiro, eu não estava aqui não. Sabia que eles são mais pobres que vocês, Coríntios? Mas eles se esforçaram para mim estar aqui, pregando o Evangelho. Por isso que eu falo, a falta de entendimento às vezes faz a gente encolher a mão para ajudar o Evangelho a ser pregado para alguém. Eu agradeço a Deus porque aqui, irmãos, sabe quantos quilômetros eu rodei em um ano? 70 mil quilômetros em um ano. E às vezes eu saio daqui, até brinco com os irmãos, chego em outro lugar, irmãos, dirijo 4 horas para pregar 1 hora. Eu falo, irmãos, pelo amor de Deus, deixa eu pregar um pouco mais, deixa eu falar um pouco mais.
Mas isso é fruto do quê? De pessoas que entendem que o Evangelho precisa ser pregado. Então nós temos que nessa noite entender que a justificação é de graça. Se alguém cobrar alguma coisa por você, por uma oração, não deixe. Se alguém vir fazer uma oração e depois falar, abençoe o profeta, se você quiser abençoar, abençoe, mas porque você quer. Mas se você parar de abençoar e parar de orar por você, você já entendeu tudo. Porque nós vivemos num tempo que as pessoas querem vender a palavra, vender a salvação. Irmãos, é de graça. Pastor, mas é só aceitar Jesus aqui e for para outra igreja. Vai em paz, vai com Deus. Nós não estamos pregando Jesus para uma igreja, nós estamos pregando Jesus para o reino de Deus. Mas é preciso entender que ela é gratuita. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lá na frente, Romanos 6, 23. Olha o que o apóstolo Paulo deixou registrado. Porque o salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa salvação é de graça. Por isso que eu não aceito uma fé financeira. Eu não aceito que alguém venda uma palavra, venda uma oração. Que alguém venha e diga assim, não, mas eu só vou se pagar X ou Y. Entendo que alguns vivem pregando, então sustente, ajude. Mas quando alguém se intitula um artista gospel, um artista dos púlpitos, isso fere o princípio. Quando você tem um culto, às vezes que tem muito hoje, culto, que para você entrar tem que pagar. Expõe pulseirinha VIP. Tem um culto que aconteceu aqui esses dias, tinha pulseirinha VIP. Dependendo se você quiser sentar mais perto de Deus, entendeu? Você paga X. Isso é ferir essa palavra que o Cristo veio fazer. Porque o Cristo, sendo Deus, ele diz, eu vim te dar de graça a salvação. Essa é a graça da justificação. Eu não merecia, irmão, você não merecia. Se tem alguém aqui que acha que merecia, vá se converter. Você e eu não somos bons, somos maus. Basta um minuto, alguém cutucando a gente já quer sair da linha. Por isso, entenda uma coisa, a justificação, ela tem essa qualificação, é gratuita. Abra sua Bíblia, tem uma outra qualificação, Atos capítulo 13, versículo 39, quero ler primeiro esse texto com os irmãos. Olha o que diz o Lucas escrevendo, Atos capítulo 13, o verso 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Aquilo que não era possível fazer através da lei, agora através de Jesus Cristo, os que creem, aqui que está uma coisa que você tem que entender, é os que acreditam nessa justificação. Porque muitos de nós hoje não se acha pecador. Muita gente aí fora não se acha pecador. Muitos usam argumentos. Eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Não sei se aqui as pessoas falam isso. No Brasil fala muito. Eu sou bom. Eu mereço. Se eu tivesse na igreja... A gente às vezes erra e até brinca e usa uma expressão que teologicamente ela é errada. Só falta ser crente. Já olharam para alguém assim? Ele é tão bom, só falta ser crente. Não adianta nada se não for crente. O principal é ser crente, e não esse crente nominal que vem ao culto e frequenta a igreja, está por aí em giro, não, mas o crente ativo, o crente que ele entende que ele é uma referência do próprio Cristo. Irmãos, muita gente vai conhecer Jesus através de mim. Muitas pessoas que nunca entraram aqui dentro vão ter vontade de entrar aqui dentro quando conhecer você ou eu, ou vão ter vontade de nunca entrar. Nós precisamos entender que é preciso crer nessa justificação. É preciso acreditar que um Cristo foi morto, ressuscitou e olhou para mim e disse: se você crê, você tem os seus pecados perdoados. Você tem uma religação entre você e Deus. Porque muitos cristãos hoje não conhecem a Deus. Muitos irmãos não oram com Deus com fé de entender que Ele está ali.
Muitos não entendem o conselho de Cristo. Entra no teu quarto, fecha a porta. Muitos irmãos só tem, eu vou usar uma expressão assim, só tem fogo no meio do povo. E você quer saber se você está crente? É se você chora em casa sozinho, igual você chora na igreja. Porque se em casa sozinho não tem, é emoção. Porque aqui às vezes a gente se emociona, irmãos. Às vezes vem um irmão aqui, conta um testemunho lindo, ele fala de uma forma suave, mas a comunhão mesmo é quando você está sozinho. Você tem que aprender a estar sozinho com Deus. O secreto com Deus, aonde ninguém está te vendo, porque lá não tem holofote, lá você não prega bem, lá você não canta bem, lá você não é maior, lá você não é arrumado, lá você é um servo de Deus, orando a Deus e crendo em Deus. E quando a presença dele vem, aí nós não aguentamos, aí nós se derretemos, porque a presença dele faz isso, ela constrange, ela vai olhar para mim, para você e dizer, você sendo pecador, você sendo falho, eu estou aqui para te ouvir, para te ajudar e para colocar a sua vida no caminho certo. Mas nós muitas vezes não entendemos, por isso é preciso crer nessa justificação. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz o apóstolo Paulo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados por fé. Nós somos justificados porque acreditamos. E esta justificação pela fé, ela te gera uma coisa que muda toda a nossa vida. Temos paz com Deus. E aqui, meu irmão, é o que está faltando para o mundo. Aqui é o que está faltando para muita gente. Você sai aí fora, está todo mundo nervoso, todo mundo irritado. Você para no farol vermelho, o rapaz de trás buzina porque está tudo vazio e ele quer que você passe o farol vermelho. Tem a faixa de pedestre ali, o rapaz passa aqui, você não está vendo, quase no freio, te xinga porque você não parou para ele. Todo mundo estressado, querendo brigar, querendo discutir. Mas pela fé, nós cremos na justificação. Sai de nós a culpa do pecado. É ligado à nossa vida e temos paz com Deus. E aí quando você olha esse mundo, você sente Deus e você tem paz no meio da guerra, alegria no meio da tristeza, porque Deus está com você. Mas isso tem que ter uma fé, que você crê nisso. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 2, versículo 8. E aqui nós precisamos entender. Você não é salvo pela fé. Ixi, que doideira agora na minha cabeça. Acabou de dizer para ter fé, mas está falando que eu não vou ser salvo pela fé. Você é salvo pela graça. E vamos ler o versículo. Porque pela graça sois salvos. Entenda uma coisa: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça, ela é um dom de Deus para nós. Nós somos salvos pela imensa misericórdia dele. É como se você entendesse o seguinte: a graça é a base da salvação, é o que Deus te oferece. Se você quiser usá-la, basta crer. E pela fé você se move até ela, você aceita o sacrifício dele. Mas nós somos salvos, e graça não é uma coisa que não tem valor. Não é esse negócio barato que estão aí dizendo, venha para a igreja. Não, graça é você se sentir perdoado. Alguém aqui, você já se sentiu perdoado, irmãos? Eu não sei se você já se sentiu perdoado. Sair aquele peso das suas costas. Sabe que você cometeu um pecado, está todo mundo te oprimindo, você chega em casa e não dorme, a tua consciência fica falando, você errou, você errou, você errou, você errou, você errou, você errou. Aí vem a graça de Cristo e diz, eu te perdoo, eu te perdoo. Isso é graça. Só que nós estamos muitas vezes deixando essa graça e ficamos querendo pagar para ser salvos. Tem gente insistindo em fazer alguma coisa. Tem gente tentando insistir em mostrar alguma coisa para dizer, eu mereço, rapaz.
Eu estou salvo porque eu sou bom. Não é não, é mentira. Você é salvo por uma graça imerecedora, e ninguém é capaz de explicar essa graça. A gente fala, mas não dá para entender, na base não dá para entender. Quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, a gente não entende. Todos nós, quando vamos pregar, nós falamos, mas sempre tem um que xinga, porque o irmão ficou revoltado. Todos nós ficaríamos revoltados, seja verdadeiro. O rapaz saiu e gastou todo o dinheiro do pai. Nós temos aqui alguns irmãos que têm irmãos. Pensa aí, seu irmão pegou todo o dinheiro do pai, gastou, depois voltou, e o pai falou, que bom, vou fazer uma festa. Ah, pai, mas que coisa faz? Oi, não é italiano isso aqui. O que o senhor está fazendo, pai? Aí a gente critica o homem, mas nós faríamos pior talvez. Nós criticamos a mulher de Jó, mas ela viu o marido perder tudo. Ela viu o marido ficar cheio de enfermidade. E aí a gente critica tudo. A gente não entende essa graça, irmãos, esse amor imerecido que nós recebemos. Então eu te convido hoje a crer nessa graça. Se tem alguma coisa no teu coração, no teu sentimento, no teu pensamento que te acusa, em nome de Jesus, aceita a graça nessa noite. Aceita essa justificação do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo 31. É o cântico de Paulo. Quando entende, se você entender esse cântico, você entende o que é graça. Olha, a gente sempre fala até esse versículo no final do culto. Vamos ler a partir do 31 até o Romanos 8, 31 até o 38. Acharam? Até o 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É uma pergunta. Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem entende isso, nada te separa. Pode fazer cara feia, pode fazer macumba, pode te amarrar, pode te oprimir, mas se você estiver em Cristo, nada pode te acusar. Por isso é importante hoje estar em Cristo. Não esteja na igreja, esteja em Cristo. Não esteja crente, esteja em Cristo, porque é isso que muda a nossa vida. E Paulo canta isso com alegria, irmãos, e nós deveríamos cantar: nada pode me separar do amor de Deus, nem a tristeza, nem a nudez, nem a fartura, nem a escassez, nada pode me atrapalhar. Ah, mas vão te acusar. Não importa, meu irmão, o importante é você entender. Se foi erro do passado e você se arrependeu, deixa acusar, você está justificado. Se é mentira, fica tranquilo, você está justificado. A salvação não depende de homens. É isso que a cristandade atual se esqueceu. Aí fica todo mundo fazendo uma figura para cada um. Todo mundo finge um personagem gospel.
Todo mundo quer ser alguém diferente. Irmão, se você está triste, fica triste. Mas fica triste em Cristo. Se você está alegre, fica alegre em Cristo. Porque Ele te justifica, Ele te ajuda, Ele te consola. Em nome de Jesus nessa noite, recebe essa graça. Entende o perdão, entende a misericórdia. Nós precisamos dar atenção para essa realidade. Nós precisamos olhar esse texto e dizer: eu preciso entender essa palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza. Jesus disse uma coisa, que quem aceitou essa justificação, quem crê nessa palavra, em João capítulo 5, versículo 24, abra aí por favor. Existe uma expressão repetitiva, onde diz, isso aqui é importante. Olha o que vai dizer o texto bíblico. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Acabou, irmãos. Você crê em Jesus de todo o seu coração? Você saiu da morte, você está vivo. Não há condenação, você não vai entrar na condenação. E nós precisamos nessa noite parar de fazer figuras. A minha oração todos os dias é que a gente não vire figurantes gospel, que a gente não vire personagens de um filme, que a gente não vire somente um ator coadjuvante, ou não sei como que fala os outros nomes, mas um personagem. Eu só sou figurante, só preciso vir para o culto e ficar aqui sentado de boa. Quem falou isso? Ele te chama nessa noite a você ser uma voz, a você ser passivo para o pecado, mas ativo para o reino de Deus. Muitos brincaram com a fé. Esse assunto de justificação, alguns dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu quero ler um texto com você. Abre aí, por favor. Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Hebreus capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes dos séculos futuros, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus, e os expõem ao vitupério, que é a vergonha. Poucas pessoas leem esse texto, muitas pessoas ignoram esse texto, mas aqui diz uma coisa muito profunda, que as pessoas que sentem, que vivem, que participaram da comunhão, irmãos, quando se desviam, aqui diz, é impossível. Mas aí a gente se apoia em Lucas 1,37, que para Deus nada é impossível. É uma visão nossa, porque vai ser muito difícil. Quantas pessoas você conhece que eram bênçãos de Deus? E não é que não eram, mas brincaram com isso. Entenderam que não. Entenda isso hoje, não brinque com isso. Se você é uma pessoa que entendeu a justificação, se compromete com ela. Não brinca com isso, não dá lugar ao diabo, não deixa ele sussurrar no seu ouvido. Quando o diabo falar alguma coisa para você, repreende e sai. Quando ele disser para você não vai para a igreja, você vai para a igreja. Quando ele disser para você não fala com a pessoa, você fala com a pessoa. Quando ele falar se vinga, você não se vinga. Escuta o Espírito Santo. Aí tem um outro texto que está em Hebreus 10, que às vezes eu fico pensando que a gente, por falta de entender, a gente comete tantas coisas. O escritor diz o seguinte: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Hebreus 10, a partir do 26.
Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém, escute isso aqui, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidarão vós? Será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que se foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Perceba que isso ninguém prega, isso ninguém lê, isso não bomba na internet, esses versículos não são postados, não são falados. Se você pecar voluntariamente, depois de saber a verdade, não há sacrifício pelo teu pecado. Isso daqui você tem que entender de forma correta. É uma zombaria, quando você fala, vou fazer e pronto, acabou. Não é quando você está em processo de fraqueza. Entenda isso. Porque nós somos falhos, nós vamos pecar, você sabia? Nós iremos pecar. Só que nós não viveremos na prática do pecado. E aí, Deus instruindo João a escrever, diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, que não é uma autorização para pecar, é uma proposta de perdão para quando você estiver fraco e talvez caído. Se pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Às vezes você vê na televisão que alguém contratou um advogado e fala, agora ele ganha causa. Por quê? O cara é um bom advogado, conhece a lei, conhece as brechas da lei. E aí quando o seu advogado é o justo juiz, quando o seu advogado é aquele que sabe todas as coisas, isso daqui, irmãos, é porque nós somos muito limitados. Nós julgamos pessoas pelo que vemos, não é isso? Você conhece alguém hoje, você julga pelo que você vê. E tem história, só que nós não sabemos da história. Às vezes você pega alguém que está todo revoltado, aí você vai ver na história, o pai era ruim, a mãe era ruim. Irmãos, tem tanta coisa ruim acontecendo. Esses dias eu atendi uma pessoa que o avô abusava do neto. Você pensa, se esse jovem cresce, aí alguém olha para ele e fala, é um safado. Mas o justo advogado, quando ele recebe a causa, ele diz, eu sei porque que ele está fazendo isso. Ô pai, perdoa ele. Porque eu sei porque ele está fazendo isso. É porque lá atrás, pai, alguém deixou nele uma semente. E eu posso tirar essa semente através do Espírito Santo. Aleluia. Por isso nessa noite, não deixe de crer nessa justificação. Se tem alguma coisa dentro de você te acusando, repreende, que é Satanás. Porque Cristo não veio para condenar. João 3,17, eu não vim condenar o mundo, mas eu vim chamar o mundo para o arrependimento. Recebe esse perdão nessa noite, recebe a graça, recebe a força, porque se Ele te chamou, Ele te ajuda a vencer. E dentro do processo da salvação, depois de ser justificado, a gente entra no processo de santificação, que é um processo que a gente também não tem mais buscado, é um processo também que a gente não entende. Irmão, se você não se afastar do pecado, você não deixa de pecar. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Quero ler com os irmãos o versículo de número 3 a 7. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, dos versículos de número 3 a 7. Quem achou, diga amém. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão, em negócio algum,
porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Pense se todos os cristãos se preocupassem em aplicar a santificação na sua vida, porque não depende de você para me santificar, depende do Senhor. Eu saber teu pecado não me santifica, pelo contrário, me deixa pior. Mas se eu me santifico, eu viro um espelho para o mundo, eu viro uma luz para que aonde eu chegue o Senhor seja glorificado. Será que a gente tem esse entendimento que o Senhor nos chamou para sermos totalmente santificados? Santificado tem duas vertentes de entendimento. A primeira é uma separação do mundo e uma separação do pecado. E a outra é uma dedicação a Deus. O que é ser santo? Eu saio do mundo e eu digo: Deus, minha vida está nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. Em que área da minha vida eu tenho que usar a santificação? Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro. Porque tem gente que só santifica na igreja, só santifica em casa, mas o trabalho é todo enrolado, com os amigos é todo enrolado. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo de número 15? Acharam? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O processo de santificação exige que eu e você esteja em todo o tempo da minha vida, primeiro, longe do comportamento do mundo e disponível para a vontade de Deus, que é difícil isso aqui. Isso aqui não é de um dia para a noite. Nós falamos, não sei se foi na escola bíblica que o presbítero falou, que às vezes nós não aceitamos mais processo, não é isso? Nós não aceitamos esperar o feijão cozinhar. Nós não queremos mais esperar as coisas ficarem prontas. A gente quer tudo pronto e mastigado. Por isso buscamos os atalhos. Por isso vende-se tanto na internet. Ficar rico assistindo um vídeo. Eu recebi um vídeo hoje que falava assim: você ficará rico após esse vídeo. Eu falei: mas tem gente que vai assistir, gente. Tem gente que vai assistir. Mas é a sociedade que vivemos. E tem pessoas que acham que vão ficar santos ouvindo pessoas pregar. Não vai não. Você vai ficar santo quando você entender que a mensagem te leva a se santificar, a pregar você, a ser você um instrumento de Deus. Essa é a ideia do Evangelho. Porque nós criamos um mau costume, prender as pessoas para que um pastor seja famoso. Mas a ideia de Cristo é fazer discípulo. Você começa a ouvir hoje, amanhã você não precisa mais ouvir ou não. Agora amanhã você vai pregar. Essa é a ideia de Cristo. Mas o movimento igrejão, igreja forte, prende todo mundo aqui, ninguém sabe muita coisa, eu prego e eu vou pregando. Nós precisamos nessa noite atentar e perceber que o que Deus tem para nós é muito maior do que essas coisas. E nós não temos visto isso em muitos momentos, irmãos. Nós não temos se atentado para essa realidade e temos cortado o caminho. Temos feito como muitos dizem: eu prefiro ler a capa do livro, ler o resumo. Tem pessoas que têm que estudar, eles entram na internet e lê o resumo. Na vida espiritual tem muito crente fazendo isso. E você não vai conseguir se santificar fazendo isso. Você tem que entender uma coisa: é em todas as áreas da tua vida. Aí é difícil, porque você vai ter que santificar o teu olhar, o teu ouvido, a tua boca, os teus pés, porque dependendo de onde você for, você não consegue sair santo. Você sabia disso? Que dependendo de onde você for, você não consegue sair santo. Por isso a Bíblia fala que nós devemos vigiar para que não venhamos a cair
na tentação. Vamos avante, que eu quero tentar acabar essa parte aqui hoje. Deixa eu só pegar a parte que eu quero. Que hora que é? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Pode abrir ela em 1 Coríntios, capítulo 6. Quero ler com os irmãos do 9 ao 11. Hoje a gente tem uma dificuldade, irmãos, de entender o que é a vontade de Deus. E existe uma expressão que a gente escuta bastante: religiosidade. Muita gente vê alguma coisa e fala, mas isso é religiosidade. Mas entenda uma coisa: alguém que foi justificado, está no processo de santificação, tem coisas que ele não pratica. Se você falar, não, mas eu vou praticar, você não está entendendo nada. Aí Paulo escrevendo, ele vai dizer o seguinte: acharam? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, eles herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas vós haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Nós precisamos olhar para nós hoje e falar o seguinte: eu, no meu processo de vida com Deus, eu estou encontrando essas qualificações em mim? Esses adjetivos negativos, eles estão na minha pessoa? Aí a gente pode falar assim, ó, devasso, não. Idólatra, não, eu não. Adultério, eu imagino. Afeminado, não. Sodomita, não. Ladrão, avarento, bêbado, maldizente, ai meu Deus, espera aí, maldizente, espera um pouquinho. Perceba, só que no mundo de hoje, ser maldizente não é pecado. Não é pecado ser maldizente hoje. Por isso que eu digo que a igreja erra quando você vê uma guerra sobre os gays. Irmão, vai ter gay, irmãos. Vai aprovar casamento homossexual. O pastor sendo presidente, o pastor sendo prefeito, vai aprovar. Não adianta querer, vai aprovar. O problema não é isso. O problema é enquanto a igreja ataca um lado, o adultério vai rolando solto na igreja. A mentira vai rolando solto na igreja. A prostituição vai rolando solta entre os jovens. Só que nós não percebemos. Aí a igreja de alto escalão, o que tem altos falantes grandes, eles pregam a vitória. Eles não vão falar do pecado. Eles não vão falar da exigência bíblica para a vida cristã. E você tem que entender hoje, se você é um salvo, se você entendeu a justificação, você tem que passar pelo processo da santificação. E tem coisa que nós não fazemos, e basta. Não precisa orar para falar, eu vou orar aqui para ver se eu preciso pegar aquele irmão. Não precisa orar não, meu filho, não pegue. Eu vou orar para ver se eu vou no culto hoje. Que oração? Esses dias o rapaz falou assim, não, mas eu tenho que orar mais para ver se eu volto para Jesus. Eu falei, meu filho do céu, você vai orar para ver se você volta para Jesus? Não, é porque eu não quero dar escândalo. Mas você já está dando, meu filho. Só que o tempo que vivemos, as pessoas estão cauterizadas, estão cansadas, fadigadas. Mas existe uma ordem divina, que quem é santo, deixe o pecado, saia do pecado. Abra sua Bíblia também, por gentileza. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do versículo de número... vamos ver o 19. 19 e 20 e 21. Acharam?
Porque as obras da carne, elas são manifestas. Quais são? Vamos lá? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, eles não herdarão o reino de Deus. O processo de santificação, nós temos que olhar para tudo isso aqui e falar: peraí, isso não faz parte da minha vida mais, eu preciso tirar. Você tem que entender isso. Existe uma frase que diz: a graça te tira da lama e a santificação tira a lama de você. Aleluia, glória a Jesus. Nós precisamos hoje pedir para Deus, porque sem isso, irmãos, a gente não consegue. É deixar Deus agir em você, é se entregar, é falar: Senhor, domina quem eu sou. E não se iluda com o que vai acontecer daqui para frente, com os escândalos que vão surgir. Irmãos, Deus não... Sabe quando a gente sabe de alguma coisa que a gente fala assim: meu Deus, fulano. Abra sua Bíblia, por gentileza, você vai ver o que Deus faz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. A gente às vezes pensa que Deus está desesperado, né? Ah não, mas aí tem que abrir as portas da igreja, porque senão o céu está se esvaziando. Irmãos, tá não. Olha o que diz Paulo escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19. Achou? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Ele não está, ele já sabe quem é dele. Ele não se ilude. É por isso que a gente teria que temer mais ele. Aí ele dá um conselho: qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado. Essa é a dificuldade nossa. Essa é a falta de entendimento muitas vezes nossa. Mas Deus nos chama para que possamos entender que sem santificação, como diz Hebreus 12, 14, sem a santificação, sem a qual ninguém, irmãos, é isso daqui que nós temos que pensar. Eu não vou ver Deus se eu não me santificar? Não. Então por que nós não estamos se santificando? E santificar é ser exagerado. Se comer carne escandaliza meu irmão, não comerei mais carne. Ai, que religioso. Não, não é religioso não. É porque tem alguém te olhando. É porque tem alguém olhando para você dizendo: aquilo ali é crente. Deixa eu ver como que ele age, como é que ele vive, como é que ele fala, como é que ele se veste, aonde ele vai. E alguém pode cair por causa de mim e de você. Abra sua Bíblia aí para a gente poder terminar nessa noite, porque depois também do processo tem o que a gente chama de glorificação, que a gente vai receber no final disso tudo. E existe um versículo que ele é inspirador, ele é fortalecedor, e toda vez que você estiver triste aqui nessa terra, não entendendo nada, chorando, angustiado, cheio de coisas acontecendo, cheio de preocupação, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e leia o versículo de número 4. Toda vez, irmãos, que eu estou cabisbaixo, eu venho nesse livro, porque como diz em italiano, mi piace tanto. Mi piace tanto leggere queste parole, questo brano, questo versetto. Olha o que diz: e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A salvação vai nos dar esse momento. Eu sempre penso nisso e fico querendo pensar como que ele vai limpar a lágrima. Até já dei exemplo aqui, usando até o Hélio uma vez. Não sei se limpar a lágrima, se vai ser um lencinho espiritual,
se vai ser com a mão. Mas uma coisa eu sei, que lá eu não vou sentir mais nada. Eu tenho um amigo que ele dizia para mim: quando você estiver sofrendo aqui, curte o sofrimento. Fala, mas como? Porque só é aqui. Quando você estiver angustiado, fala: eita, que angústia, Deus, eita. Aí você lê isso aqui, aí você fala: oh, glória, é só por um tempo. Vai chegar um tempo de descanso. E o tempo de descanso, ele é eterno. Eterno. Abre o teu coração nessa noite, irmão, e se pergunte para você mesmo: eu tenho sido um cristão? E vamos ler o último versículo, que eu também gosto desse versículo, porque ele diz uma realidade. Eu usei esse versículo aqui na minha época de faculdade. Como era muito tempo, eu usava sempre esse versículo para mim mesmo. E eu quero que você abra aí comigo. Quando eu ia embora da faculdade, eu dizia: minha formatura está mais perto do que quando eu comecei. Olha o que está dizendo aí. E isto digo, Romanos 13, 11, irmãos. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora, escute, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ela está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O céu hoje ficou mais perto para nós do que estava ontem. Hoje eu estou mais perto do céu do que eu estava ontem. E se Deus permitir, amanhã eu vou estar mais perto do céu, e assim por diante, até chegar o dia que a trombeta tocar e eu for aos céus. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e responda ao seu coração: você é um salvo? Você hoje é uma pessoa salva em Cristo Jesus? E não se esqueça, a salvação é uma coisa séria. Ela é de graça, mas ela não é barata. Ela tem valor. Dê valor à sua. Um Cristo morreu por você. E Satanás vai tentar te enganar. Mas ainda eu creio que você que está aqui vai entender isso e vai viver feliz todos os dias, entendendo que é só um tempo. E logo nós estaremos felizes para sempre. Amém?